Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite a todos. Esse caso que eu irei relatar aconteceu há cerca de 11 anos atrás, no aniversário de uma amiga minha, em um sítio que ela tinha no interior do Rio de Janeiro. Éramos 11 pessoas no total e fomos para a casa dela de sábado para domingo. Os pais dela não estavam lá e o que ocorreu foi o seguinte. Tínhamos um amigo que prefiro não falar o seu nome verdadeiro, e vou chamá-lo apenas de Antônio. Ele estava presente nesse dia. Acontece que o Antônio é um cara muito brincalhão e costuma pegar peças nos outros, dando muitos sustos e etc. Esse dia estava bastante frio e já havia escurecido, e apenas a luz do luar iluminava a noite. Na casa da minha amiga tinha uma porta nos fundos da cozinha, que dava para um quintal bem grande, com muitas árvores e mato alto no fundo, pois o local estava bastante mal cuidado. Acontece que eu e um dos meus amigos saímos da cozinha e fomos para a varanda para ficar olhando lá fora. Estávamos lá na varanda conversando, quando de repente vimos algo se movendo no terreno lá no meio da escuridão, com a pouca luz que o luar clareava. Parecia que havia alguém se movendo lentamente, como se estivesse de capa e a cabeça estava meio descoberta. Quando vimos aquilo, um olhou para o outro e dissemos: "É o Antônio?" Eu disse logo em seguida: "Eu acho que ele resolveu pregar mais uma peça na gente para tentar nos meter medo." O meu amigo me disse logo em seguida: "O que acha da gente correr atrás dele para dar uma lição? Ele está merecendo." E partimos em direção a ele. Ríamos durante a corrida, pois iríamos dar uns bons cascudos nele. Estávamos correndo, e quando já estávamos um pouco afastados da casa, 4 dos nossos amigos, incluindo um deles que era aniversariante, saíram de dentro da casa e chegaram na varanda. Um deles nos perguntou gritando: "O que vocês estão fazendo aí fora?" Nós estávamos rindo e correndo, e nós nos viramos na direção deles. E foi aí que percebemos que o Antônio estava lá com eles. Então quase que instantaneamente nos viramos para a frente e como se alto nos perguntasse: se o Antônio está lá com eles, quem é que estamos correndo atrás aqui no meio do quintal, no meio dessa escuridão? Foi aí que o meu sangue gelou na hora e meu coração quase que saiu pela boca, pois estávamos bem próximos de alcançarmos aquilo, e paramos rapidamente de correr. Olhamos para aquela coisa com mais atenção, e notamos que aquela coisa era horrenda. Era algo com uma capa escura, e tinha um rosto pálido. Vimos ali que aquela coisa não tinha nada a ver com Antônio, pois era muito alto, mais alto do que um ser humano normal. Aquela coisa parecia ter no mínimo uns 2 metros de altura, pois mesmo ela estando corcunda, era quase do nosso tamanho, já que meu amigo e eu temos mais ou menos 1,80. O seu rosto estava escondido na sombra, mas o meu amigo afirmou depois que tinha visto cabelos muito compridos e uma boca que parecia ter alguma anomalia, pois era muito grande.
Para dizer a verdade, eu não reparei nada desses detalhes naquele momento, pois estávamos correndo que nem dois desesperados em direção à casa do sítio, pois estávamos em pânico. Pois para piorar a situação ainda mais, aquela coisa emitiu um som estranho, parecido com o barulho de um cavalo quando relincha. O que aconteceu a seguir foi ver quem que chegaria primeiro na casa, pois estávamos um tropeçando na perna do outro no meio do caminho. Ao chegarmos na varanda em total desespero, nossos amigos não entendiam o que estava acontecendo, pois não viram a mesma coisa que nós havíamos visto. E eles viram que não era brincadeira da nossa parte, pois estávamos muito abalados. Depois de nos acalmarmos dentro da casa, nossos amigos que estavam lá fora com o Antônio nos disseram que realmente haviam ouvido um som de cavalo relinchando, mas nada além disso. Depois que corremos para casa, eles não viram e não ouviram nada de estranho, exceto pela nossa reação assustada. A única exceção foi a outra menina que estava conosco na casa. Segundo ela, afirmou ter visto da varanda algo que parecia ser uma pessoa bem distante da gente. Estava por entre as árvores, mas ela não conseguiu definir com clareza o que era, pois logo em seguida ela ficou prestando atenção na gente correndo em direção à casa, e quando ela fixou seu olhar novamente para o local onde havia presenciado algo de estranho, ela simplesmente não viu mais nada. Depois desse dia fomos para casa, ninguém ficou mais naquele sítio. E eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, essa foi a coisa mais horripilante que já aconteceu comigo e os meus amigos naquele sítio. O relato é pequeno, mas é 100% verdadeiro. Eu desejo a todos uma boa noite. Olá, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a vocês, o que estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da nossa família. Há anos temos guardado isso para gente. São 2 relatos que aconteceram no final da minha adolescência. Aqui vai o meu primeiro relato. Para as férias da família, meu pai decidiu ir para um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, dizendo que era muito bom e tranquilo. Realmente, lá era um lugar muito bonito e bem tranquilo, e não haviam muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Não havia mais ninguém hospedado além da gente. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão ficava um pouco mais longe da cidade do que as outras e ficava na margem de um lago. Do outro lado do lago havia uma casa que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar e nadar, ficamos bem surpresos por não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas estávamos felizes, pois queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. Andamos por cerca de 1 quilômetro seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher num vestido vermelho. Ela estava embaixo de uma árvore. Eu achei estranho, porque eu podia ver a sombra da árvore, mas não havia a sombra dela. E quando chegamos perto dessa tal mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Ao ver aquilo, nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu, ela segurou o bebê o mais forte que pôde e em seguida saiu correndo. Ficamos completamente confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas deduzimos que algo havia acontecido com o bebê.
Então fomos atrás da babá para ver se poderíamos ajudar. Corremos por alguns metros e quando eu olhei para trás para ver a mulher, ela simplesmente havia desaparecido. Estávamos em uma área completamente aberta e sem mato, só havia grama e a única árvore que havia ali era a qual a mulher estava embaixo. Eu não conseguia mais vê-la e ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto se ela estivesse subido na árvore. Mas mesmo assim, teria sido muito rápido. O meu pai também olhou para trás e não viu ninguém. Então todos nós voltamos para a pensão. Assim que chegamos, contamos o que havia acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes daquela região, que eram poucos. Eles acreditaram na gente e falaram que a tal mulher de vermelho, na verdade, é uma bruxa e que coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, muitas das vezes eles podiam ouvir o som de bebês chorando. Depois de ouvir aquilo, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá na mesma hora e voltamos para casa. Agora eu vou contar o meu segundo relato. Isso aconteceu com a minha família e um amigo da família quando estávamos viajando. Depois de dirigir o dia todo, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, mais ou menos 00:30. Nós encontramos um hotel que antes tinha sido uma casa, numa cidadezinha que tinha pelo caminho. Então pagamos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir ao ar livre, então ele armou uma barraca de camping no terreno em frente ao hotel. Pagamos 2 quartos, um para os meus pais e o outro para o meu irmão e eu. E desde o momento em que entramos, pudemos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmaiamos em nossas camas. Mas acordamos cerca de 1 hora depois, mais ou menos às 2:30 da manhã, e não conseguimos dormir mais. Pois sentimos uma presença no nosso quarto, que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Eu precisava ir ao banheiro, e como era uma casa que tinha sido transformada em hotel, o banheiro ficava fora do quarto no fim do corredor. Fui ao banheiro com a sensação de que algo estava me seguindo, e mesmo dentro do banheiro, eu senti que eu estava sendo observada. Foi muito assustador. Quando voltei, o meu irmão estava assustado, sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós dois então decidimos acordar os nossos pais para contar o que estava acontecendo, mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e que passaram por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 nos sentamos juntos, fazendo um círculo, e começamos a rezar. Imediatamente nós nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo nos perguntou por que estávamos andando no nosso quarto a noite toda ao invés de dormir. Ele falou que viu de 3 a 4 pessoas andando de um lado para o outro, abrindo e fechando as cortinas da janela do nosso quarto. O estranho de tudo isso foi que não havia ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos nossos pais. É muito estranho isso ter acontecido nas 2 vezes em que saímos de férias em família. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, o meu nome é Caselli e sou do Rio de Janeiro. Eu me mudei com a minha esposa para um apartamento achando que seríamos muito felizes e que não teríamos grandes transtornos, mas ocorreu tudo ao contrário do que prevíamos. Nos primeiros dias após a mudança, tudo parecia às mil maravilhas, mas depois de algum tempo, eu notei um dia quando fui tomar banho que o chuveiro não elétrico tinha se soltado
e estava no chão do box. Eu fiquei imaginando como aquilo teria saído do cano. Bem, talvez estivesse mal fixado. Após alguns dias me deparei novamente com o chuveiro no chão do box e o fixei novamente. Perguntei à minha esposa e à empregada se alguém tinha mexido no chuveiro por algum motivo, mas a resposta foi negativa. Certa vez eu estava saindo do meu quarto e entrei no corredor. Vi minha mulher vindo da sala, prestes a entrar no corredor também. Ela estava carregando algumas caixas. A porta simplesmente fechou, batendo em seu nariz, isolando-a de mim. Ela chegou a bater com o nariz na porta. A porta não abria nem por um raio. Ela tentou forçar de um lado ou do outro, e depois de muito sacrifício conseguimos abrir a porta novamente. Ela comentou que achou aquilo tudo muito estranho. Eu concordei com ela, mas não demos muita confiança para aquela situação. Havia algo curioso nesse apartamento, pois as lâmpadas queimavam com uma facilidade incrível. Às vezes, a luz de um determinado cômodo ficava um pouco mais forte, um pouco mais fraca e em seguida queimava. Por exemplo, trocávamos a lâmpada do quarto e 2 dias depois a do corredor queimava. Menos de uma semana depois era a vez do banheiro, da cozinha, da área de serviço e do banheiro novamente. Bom, eu me cansei daquilo e chamei um técnico e trocamos toda a fiação da casa. Mas os problemas continuavam. Era uma lâmpada pelo menos por semana que queimava. Inclusive, não escapava nem a dos abajus. Até mesmo a lâmpada da geladeira e do fogão queimaram. Fora as vezes que as lâmpadas ligavam e desligavam sozinhas. De vez em quando ocorriam curtos-circuitos, como no liquidificador e no grill. A resistência da torradeira queimava e até o ferro elétrico estourou quando a empregada passava roupas. Ela disse que um dia estava lavando roupa e algo puxou o lenço que ela usava na cabeça. Ela chegou a pensar que fosse impressão dela, mas depois disso aconteceu outras 2 vezes. Ela ficou muito sem graça e comentou comigo. Ela estava com semblante de pessoa assustada. Coitada dela. A minha esposa e eu chegamos em casa de madrugada e ao passar pelo corredor para entrar no quarto, eu fui atingido na cabeça por uma saboneteira de metal que vinha do banheiro. Doeu bastante, mas me assustou ainda mais. Ouvimos então um leve barulho de vozes, mas não conseguimos entender o que falavam, pois era muito baixo. Em seguida, o espelho da entrada do apartamento caiu e quebrou, mas o arame que o prendia estava intacto. O prego não havia saído do lugar e nem estava inclinado para baixo. Um dia, a empregada estava servindo o jantar para a gente e para uma prima da minha esposa que estava de visita. Estávamos no meio do jantar quando a cortina da sala foi arrancada quase toda do trilho. Ficamos os 4 parados, olhando aquilo sem acreditar. O chuveiro do box continuava a sair do lugar, e às vezes acordávamos com um barulho forte de água caindo, como se o cano da caixa d'água estivesse vazando. Sem contar que o lenço da cabeça da empregada era arrancado às vezes, assim como às vezes sentíamos algo puxando levemente o nosso tornozelo. Os livros da estante do escritório caíram em sequência, enquanto eu e minha esposa tentávamos redigir alguma coisa. Sem contar que um dia estávamos discutindo uma bobeira e ouvimos nitidamente como se alguém fizesse um shhh para que parássemos com aquela discussão. É claro que a discussão acabou naquele momento. A minha esposa tratou logo de me abraçar, dizendo que estava com muito medo. As lâmpadas continuavam se queimando e sendo trocadas em seguida. A empregada reclamava de um barulho vindo do seu quarto, como se estivessem batendo nas paredes. Ouvimos também murmúrios incompreensíveis, pois eram muito baixos e não dava para compreender. Às vezes o banheiro ficava com perfume fortíssimo, adocicado, para depois desaparecer. E voltava dias depois tão forte, que parecia que havia quebrado um vidro inteiro de perfume,
que ficava super enjoativo e que empesteava todo o apartamento. Uma vez nós viajamos e demos férias à empregada. Como tínhamos o problema dos eletrodomésticos que viviam nos causando surpresas, resolvemos então desligar a chave geral do apartamento por precaução. E quando chegamos da viagem, abrimos a porta e vimos que algumas luzes estavam acesas e a chave geral misteriosamente havia sido ligada novamente. Sem contar que a campainha da porta tocava e quando nós olhávamos pelo olho mágico não havia ninguém do outro lado. Às vezes a maçaneta da porta da cozinha ou do corredor mexia sozinha, como se quisessem abrir. Às vezes a porta do corredor batia com tanta violência, e normalmente isso acontecia quando estávamos prestes a cruzá-la, quase batendo em nossa cara. Em algumas vezes, era um custo para reabri-la. Agora vou contar para vocês o dia que mais nos assustou. Estávamos deitados, as luzes estavam desligadas, quando vimos um vulto que veio do corredor e parou na porta. Aquele vulto tinha a silhueta de uma mulher. Aquela coisa ficou parada para minha esposa e eu vermos. A minha esposa estava agarrada comigo e eu com ela, pois estávamos com muito medo. Com poucos segundos, o vulto foi saindo lentamente e a porta em seguida bateu com tanta violência que parecia que ia quebrá-la. O quarto ficou com um cheiro fortíssimo, insuportável de perfume adocicado. A empregada ouviu o barulho da porta se batendo veio ao nosso quarto e, após empurrar com bastante força a porta, nos disse que as portas do armário da cozinha estavam abertas e os talheres estavam bagunçados. Nós acabamos nos mudando depois de esgotarmos todas as nossas tentativas de ignorar o que havia acontecido naquele apartamento. E fomos morar em um outro apartamento, em um prédio bem ao lado do que estávamos, e notamos que os novos moradores não costumavam ficar muito tempo naquele apartamento. Houve até um caso curioso, em que um casal foi morar lá, e um dia, quando estávamos chegando no nosso prédio, havia uma grande movimentação no prédio ao lado. Havia até carro de polícia. Então soubemos que a moradora do apartamento em que havíamos morado tentou matar o seu marido, pois eles brigavam muito, e ela acabou o esfaqueando no braço e na costela, mas não conseguiu matá-lo, pois ele se defendeu e ela ficou detida. Eu não fiquei sabendo do final da história, mas o apartamento foi desocupado logo em seguida. Então veio uma outra família, que logicamente não ficou muito tempo por lá, assim como os moradores seguintes. Assim por diante, nunca soubemos o que aconteceu naquele apartamento de verdade. Hoje em dia eu fico me perguntando, o que era aquela silhueta de mulher na porta do nosso quarto? Por que aquele cheiro fortíssimo de perfume adocicado? Por que aquela mulher tentou matar o marido? Será que ela foi possuída? Bom, são perguntas que eu nunca terei as respostas. E, sinceramente, eu nem as quero ter. Boa noite.